Desistir é uma opção? Eu fiquei muito reflexiva, principalmente depois de um vídeo que eu assisti da Beatriz Lobo, porque tem coisas das quais nós queremos desistir, outras nas quais nós não devemos desistir. E eu acho que no processo de vestibular nós vivemos muito isso. Quando as dificuldades apertam, nós realmente questionamos a opção de desistir. Será que é isso mesmo que nós deveríamos fazer? Tem uma frase, uma analogia muito interessante que é aqui: se você sabe que o avião vai cair, mas você já comprou a passagem, você ainda assim vai naquele avião? Não deveria, só por causa da passagem. E tem um outro sobre um trem, que fala quando você percebe que você pegou a linha errada, você para na parada mais próxima. Porque quanto mais você demorar a voltar, mais caro a passagem de volta vai custar. Tudo isso é muito interessante, mas é para dizer, nós não devemos insistir no erro só porque nós já gastamos energia, nós já gastamos o nosso tempo, nós já gastamos muito do que nós temos, do que nós somos naquilo, mas quando a gente percebe que não é algo do qual nós pensamos a longo prazo, do qual nós planejamos viver e passar o resto das nossas vidas, a gente tem sim que desistir. A gente tem sim que recalcular a rota. Tem gente que estuda durante muito tempo para uma faculdade, faz uma faculdade, e aí percebe que não queria aquela faculdade, queria fazer medicina. E aí abre mão de tudo por mais tempo que tenha passado naquela faculdade para seguir o seu sonho. Outras pessoas, muito pelo contrário, seguem a profissão de medicina por pressão, e aí lá na frente elas percebem que não é isso que elas queriam. São diversos casos em que isso se prova, mas é importante que nós tomamos a decisão de desistir, que nós tenhamos a coragem de desistir daquilo que não condiz com o que nós queremos viver. Por outro lado, nós temos que pensar muito sobre, às vezes, nós desistimos por medo. Às vezes as coisas ficam difíceis e aí nós acabamos desistindo. Só que se a gente parar bem para pensar, a vida é esse emaranhado de desafios. Independente do caminho que você escolha, haverão desafios. E quando você superar esses desafios, surgirão novos. Enquanto você tiver vida, vão haver empecilhos, vão haver dificuldades. Faz parte. E se você escolher desistir no meio deles, cara, isso não vai ser uma forma de se safar. Você vai se safar daquela vertente, mas em outros caminhos também existirão desafios. Então, escolha o seu difícil, porque tudo é difícil, gente. Tudo é difícil. E essa frase, pra mim, faz total sentido. Não é difícil igual pra todo mundo, mas todo mundo enfrenta os seus próprios difíceis. O Paulo Coelho, ela cita uma frase dele, que é: talvez a sua jornada não seja sobre se tornar algo. Talvez seja sobre desfazer de tudo que não é para que você possa ser quem nasceu para ser. Não é sobre conquistar algo palpável. É sobre se conquistar, sobre conquistar a sua essência, sobre mantê-la e sobre viver, condizer de uma forma que condiz com quem você é. O que você sonha, o que você busca. Nessa fase de vestibular, e o tema é muito abrangente, mas por que trazer ele para o canal? Porque durante o processo de vestibular, nós, aí o Enem se aproximando, nós sabemos que nós enfrentamos desafios. Só a gente sabe das angústias, das dores, dos medos, das dúvidas que nós carregamos, das dificuldades que nós enfrentamos. Mas esse vídeo não é para te falar desiste ou não desiste, é para te falar para e pensa. Reflete se aquela dificuldade, ela é só um e lá na frente você vai olhar para ela e falar: cara, eu venci, vai se sentir orgulhoso daquilo, sabe? E meio diversos outros, mas, cara, aquilo ali eu fui forte, eu não desisti. Algo te traz orgulho? Ou então, talvez seja um momento de você pensar: esse nem é o curso que eu quero mesmo. Se dê o direito de desistir quando você não pensa naquilo a longo prazo, quando não é aquele desejo que arde no seu coração. Eu, enquanto vestibulanda de medicina, sei que existe a possibilidade de eu fugir disso e lá na frente me arrepender. Tem a possibilidade de eu agir por pressão, igual eu falei antes. Mas a questão é, eu me entendo o suficiente para saber que esse é o meu propósito. Que eu tô disposta a enfrentar os desafios que vão vir. Porque é isso que eu quero viver para minha vida. Até então, é o que eu me imagino vivendo. Eu me imagino acordando 6 horas da manhã, indo para um PSF rural, atender idosos e ganhar frango de muito obrigada, doutora, você salvou a minha vida.
Ou então fazendo residência num hospital, numa cidade grande, fora do país, eu consigo me ver em várias vertentes da medicina. Hoje eu vejo isso a longo prazo. Mas se em algum momento eu não ver, vocês podem ter certeza de que eu terei toda a humildade e a coragem de admitir que não é isso que eu quero. E é isso que eu acho que Deus espera da gente, sabe? Eu acho que é isso que a vida espera da gente, é isso que as pessoas ao nosso redor, aquelas que nos amam de verdade, esperam da gente. Não tenha medo, não tenha medo. É difícil, mas a felicidade, gente, ela tá muito mais atrelada às nossas decisões, à nossa coragem e às pequenas coisas que são proporcionadas através dessas mudanças ou dessas permanências do que a qualquer outra coisa. Acho que é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Fica no Caos e Capítulos e até o próximo vídeo.